Boa noite. No ar, mais um Análise Sindical. Análise Sindical de número 86, né? Hoje a gente vai tratar de diversos assuntos, mas antes de falar, vou chamar o companheiro de bancada, né? Que acabou sendo, acabou ficando, né? Gostei muito, Tiago Pires. Boa noite, Tiago. Boa noite, Lilian. Boa noite, Gabriel, Renan, todos os companheiros aí que estão nos assistindo e que vão nos assistir posteriormente. É isso aí, Lilian. É isso aí, Tiago. Então, hoje, né, diante de todas as catástrofes, né, a gente ainda tem mais catástrofes, né? Então, programa de número 86, né, hoje 17 de março, né, faz mais de um ano da pandemia, né, e a gente só vê o aumento das mortes, né? Então, o tema de hoje é genocídio, privatizações e entrega. Enfrentar com mobilização, né? Preciso sair às ruas, né? A gente vai ver aqui um exemplo, né? Que o companheiro Renan vai mostrar, né? Da greve de 1917, né? Para nos inspirar um pouco nesse momento, né? Tão difícil, né? Só que a dificuldade deve ser encarada com a luta, né? Não fazer igual a maioria da esquerda pequena burguesa que fica, né, debaixo da cama. Isso não vai adiantar nada e não vai ajudar o povo brasileiro. É isso aí. Então, né, como eu já disse, vamos começar, né, o nosso quadro que já é tradicional aqui, né, que é o bloco de teoria e movimento operário. Esse bloco é apresentado pelo companheiro Renan Arruda, que é da direção nacional do PCO, e também coordenador da Corrente Sindical Nacional para os Operários. E o tema é a história do movimento operário brasileiro, né? Como eu disse, hoje ele vai falar de uma greve, né, importante no começo do século XIX. Vai lá, Renan, boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite, Tiago. Boa noite, companheiras e companheiros que estão participando aqui com a gente. Mais essa edição aqui desse programa aqui, né? Da análise. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao tema Histórias do Movimento Operário no Brasil. Eu quero dar um salto com relação às discussões que a gente tem feito aí, que a gente fez nas edições do programa, edições anteriores aí do programa, né? Bom, a gente, só em linhas gerais, né, a gente procurou assim dar um panorama da formação da classe operária brasileira, as condições, né, da formação da própria indústria no país, né, o problema relacionado aí à chegada do capitalismo atrasado no Brasil, um capitalismo tardio. Né? Então, por exemplo, quando o mundo estava entrando aí na sua segunda revolução industrial, ou pelo menos os principais países capitalistas do mundo, né? O Brasil estava ainda engateando com pouquíssimas indústrias, isso por volta dos anos de 1850, né, meados do século XIX. Daqui a pouco eu comento essa foto que está aparecendo, isso já é a greve geral de 1917. Mas, então, mas a partir do final daquele século, né, do século XIX, há um rápido crescimento da indústria no Brasil, baseado fundamentalmente na inversão de capitais dos lucros capitalistas com o café, né, para a indústria, para a formação de uma indústria que era caracterizada no seu fundamental como uma indústria de transformação de rápido consumo, né, dos bens, né, bens de consumos imediatos, né, como, por exemplo, as fábricas têxteis, de alimentos, né, foi a característica da formação do capitalismo no Brasil. Uma das condições fundamentais para a expansão industrial no país foi justamente a corrente imigratória que vai ocorrer a partir já na segunda metade do século XIX, mas que vai se intensificar enormemente aí com a abolição da escravidão no Brasil.
essa corrente migratória ela foi feita fundamentalmente aí por o grosso dela, vamos dizer assim, né? Por italianos, a principal população, isso é bom sublinhar, italianos e espanhóis, né? Em menor medida portugueses, e em menor medida ainda alemães e países como a Áustria. Isso é importante assinalar, porque esse movimento ele está dentro de um contexto aí da Europa, naquele momento de unificação, por exemplo, da Itália, que fez com que parcelas enormes aí dos setores mais atrasados aí do sul da Itália, diante da miséria que estava colocada naquele país no período da sua unificação, e do próprio incentivo dos governos, né, acorresse aí para a imigração como uma solução. Isso não acontece só com relação ao Brasil, mas com relação aos Estados Unidos e outros países. Por que é importante? E o mesmo processo semelhante se dá com a Espanha. Por que é importante frisar isso aí? Porque justamente aí nesses setores mais atrasados aí da população pobre desses países, a predominância política, né, que existia era justamente do anarquismo, né? Então, essa foi uma corrente política que chegou no Brasil junto com a imigração, principalmente, né? E vai imediatamente suplantar algumas ideias socialistas que tinham naquela época já aqui no Brasil, levadas aí à frente por intelectuais, né? Por pessoas aí, por intelectuais brasileiros, né? Que formavam movimentos, jornais, né, em defesa dos interesses dos trabalhadores, se baseavam assim, nas ideias, a priori nas ideias do marxismo, da primeira internacional e depois da segunda internacional, mas era um movimento muito mecânico, que não estava baseado numa verdadeira caracterização das condições da formação da classe operária no Brasil, né, da própria situação da colonização do país e tudo mais, né? E os anarquistas, né, vão chegar aqui, né, uma parcela mínima desses trabalhadores vão imediatamente para as cidades, mas uma outra parcela vai se dirigir para o campo. Só que as condições também de trabalho no campo eram muito ruins, né? Então, isso vai fazer que parcelas desses trabalhadores que foram trabalhar no campo, nas plantações de café e tudo mais, abandonem o campo e se dirijam para as cidades, né? Engrossando, vamos dizer assim, a mão de obra barata, porque era abundante, né? E o que permitia salários baixíssimos, né? Então, num período aí de em torno de 10, 15 anos, vão se formar no Brasil as primeiras organizações dos trabalhadores. Inicialmente, essas organizações eram de cunho, digamos assim, que eles chamavam de mutualistas, que visavam defender aí minimamente as condições dos trabalhadores diante da realidade, né? Por exemplo, diante eventualmente de desemprego, diante, por exemplo, da doença, porque o afastamento do trabalho, né, não significa o trabalhador deixava de receber o salário. Então, diante da aposentadoria, diante do falecimento, né, as pensões, enfim, eram caixas de assistência, digamos assim, né? Rapidamente, essas organizações vão ser suplantadas ou elas evoluem aí para um movimento de tipo de organização dos trabalhadores de um ponto de vista sindical. E a situação, né, do país aí, da classe operária de conjunto que está em formação no Brasil, ela é muito explosiva, porque as condições de trabalho eram as piores possíveis. A gente pode comparar a situação do Brasil dessa época tranquilamente aí com o início do capitalismo ainda no século XVII, XVIII na Inglaterra, né? As condições de trabalho, de vida da população, né? Então eram muito, muito, muito precárias, muito, muito ruins. Para se ter uma ideia, né, eu já citei aqui, além dos baixíssimos salários, nenhum tipo de legislação trabalhista, o que tinha de legislação trabalhista não era reconhecido, então o trabalhador não tinha direito ao descanso semanal, não tinha direito a uma regulamentação na jornada de trabalho.
não tinha, as jornadas de trabalho chegavam aí em alguns locais a 15 horas diárias, em alguns lugares até ultrapassava isso aí. O trabalho de crianças, né, a partir de 6 anos de idade, era uma constante na indústria, né? Os acidentes de trabalho, com mutilações, com mortes, era uma outra constante, né? Não havia nenhum tipo de assistência social, de assistência de saúde, enfim, os trabalhadores viviam uma condição absolutamente ruim, né? Nessa condição aí, até mesmo comparada à própria escravidão no Brasil, que existiu até pouco tempo atrás. Inclusive, na verdade, em um certo aspecto, né, as condições de escravidão no Brasil, elas evoluem para a própria concepção de controle das fábricas que os capitalistas vão ter em todo esse período, né? Então, as fábricas eram verdadeiros presídios humanos, né? Além das condições insalubres, o nível, por exemplo, em alguns setores da indústria de tuberculose eram altíssimos, né? Enfim, todo tipo de mazela, né, os trabalhadores passavam aí, e isso, obviamente, se estendia para fora da fábrica, com as condições de vida de sobrevivência propriamente dita, né? Problema da alimentação, a questão da moradia, então aí vão proliferar aí os cortiços em São Paulo, as favelas no Rio de Janeiro, né? Tal qual a gente tem aí até hoje, né? Nesse período, uma boa parte, né, dessas favelas, desses cortiços, eles se formaram ao redor das fábricas, né? Então, regiões como Brás, em São Paulo, por exemplo, né? Isso aí eram regiões operárias de fábricas, de favelas, etc. e tal. Então, desde muito rapidamente, já no final do século, as greves vão começar a estourar no Brasil. Uma característica que a gente vai ver, que eu acho que é um problema importante, inclusive para a gente fazer uma comparação com o dia de hoje, reside justamente no fato da tendência a que essas greves que se iniciavam em determinada categoria, por exemplo, têxteis, ela tivesse uma tendência a rapidamente se estender para outras categorias. Então, nós tivemos uma primeira grande greve que ocorreu no Brasil, assim, de uma maneira mais generalizada, inclusive por alguns autores, é considerada como a primeira greve geral no país, em 1906. Né? Foi uma greve também iniciada em São Paulo, na indústria têxtil, e se alastrou para diversas categorias, inclusive atingindo os portos e tudo mais, né? Então, nós tivemos essa primeira experiência. Nesse período aí, a influência anarquista era preponderante, né? E o desenvolvimento disso aí vai culminar com a grande greve geral de 1917. Ela, inclusive, foi comemorada há pouco tempo aí, né? Como pelos seus 100 anos, né? Essa greve ela é muito importante para o Brasil por algumas questões, né? Aí nós temos uma foto da porta de uma fábrica, a foto, obviamente, é da época aí, né? Então você pode ver que tem crianças, né? É uma constante aí, né? E o interessante dessa greve é que ela se dá, né, além da própria questão interna, né? Que são todos esses elementos que eu citei anteriormente, né? Das condições de trabalho, de vida da população, ela também vai receber já uma influência da Revolução Russa. Como a gente sabe, 1917 estoura a Revolução Russa em fevereiro, onde o czar é deposto. A greve no Brasil ela vai estourar em julho, né, então tem esse elemento. Tem um elemento adicional que também se dá no meio de uma crise econômica gerada pela participação do Brasil na própria Guerra Mundial. Né, então são elementos que vão dar uma característica política também maior, mas com um grande limitador, né, que é justamente a concepção anarquista do problema das greves, né? Os anarquistas, os anarco-sindicalistas, fundamentalmente, que estavam à frente desse movimento, há uma diferença, né, entre o anarco-sindicalismo e propriamente os anarquistas. Eu acho que eu citei aqui no programa passado.
os anarquistas, tradicionalmente, eles tinham uma concepção de constituir comunidades alternativas, né, de tipo socialista, no meio do capitalismo. Então, nós temos o caso da famosa colônia Sicília, né, que foi uma experiência anarquista aqui no Brasil, ainda no período aí no século XIX, né, mas o setor, vamos dizer assim, proletário desse segmento aí, desse movimento, os anarco-sindicalistas, eles tinham uma concepção em que viam a greve como um fim em si mesmo. Né? Então, por exemplo, eles eram contra a organização da classe operária em partido, eles eram contra tratar o problema da política, né? Por exemplo, o problema da dependência do país diante do imperialismo, o problema dos direitos democráticos da população, da luta política, do direito a voto, por exemplo, tudo isso aí não fazia parte das reivindicações. Eram reivindicações que, no grosso, se dirigiam às questões econômicas. Né? Então, esse era um grande limitador para o movimento, mas, sem sombra de dúvida, foi de uma importância grande nessa etapa da evolução da classe operária no Brasil. Então, voltando um pouco à greve de 1917, essa greve ela inicia-se justamente pela indústria têxtil. Isso é importante. A indústria têxtil ela foi a ponta de lança, foi a principal indústria do Brasil até pelo menos a década de 30, né? E eram indústrias que congregavam, em média, 250 funcionários, algumas maiores chegavam a ter 1.000 funcionários, né? E bom, as situações do trabalhador nessa indústria não se diferia das demais, né? Eram muito graves. E ela vai estourar justamente na reivindicação por aumentos de salários. Esse movimento ele começa ainda em junho, e vai acontecer um fato que vai ser determinante aí para a radicalização da própria greve, que é uma manifestação que ocorre aí numa tecelagem chamada Mariângela, do grupo aí, que era do grupo Matarazzo, né? A gente tem essa família aí, ainda é conhecida aí hoje em São Paulo, né? E tem uma repressão fortíssima da polícia e é assassinado um sapateiro anarquista chamado Antônio Martinez. Nós temos aí essa foto, do enterro desse operário, né? Dizem a historiografia, fala que foi uma das maiores passeatas aí ocorridas em São Paulo. Nesse momento aí a greve, né, alguns números falam em 50.000 trabalhadores em greve, outros falam em 70.000, mas enfim, a gente pode ver pelas fotos aí, pelas manifestações, eram greves massivas, né? Existia uma solidariedade de classe de uma maneira muito efetiva. Para se ter uma ideia, por exemplo, a repressão, uma das grandes fugas da população na época contra a repressão policial, inclusive do próprio exército que foi convocado pelo governo do estado, né, na época era presidente da província, foi a de trazer o exército, né, para a repressão, e os trabalhadores eles se refugiavam justamente nas regiões, nos seus locais de moradia, né, nos cortiços. Então eram formados barricadas, né, aquelas vielas que se montavam nas aglomerações dos trabalhadores. Os trabalhadores se protegiam uns aos outros, né? Então ações, por exemplo, do tipo de promover blackout na cidade, crianças participando disso aí, eram tudo um movimento muito efetivo, né? Era uma verdadeira greve geral na acepção assim da palavra, né? Nós estamos vendo essa foto aí de uma manifestação, faz lembrar inclusive as manifestações de Petrogrado na Revolução Russa de 1917, né? E essa greve, o poder dela foi tão grande que ela suplantou o próprio estado de São Paulo. Bom, ela se estendeu primeiro para a região de São Paulo, para várias regiões que tinham uma indústria em São Paulo, então, por exemplo, Santos, atingindo inclusive o Porto de Santos. O governo chegou a colocar, por exemplo, navios, né, navios de guerra para
coagir, para reprimir aí a população do litoral de Santos, né? Essa greve também pela região de Campinas, por todas essas cidades aí que hoje conformam aí, em certo sentido, a grande São Paulo, já existia um determinado nível de, de industrialização, né? Então, bom, isso em geral. No caso de São Paulo, eu vou citar os bairros da Lapa, Brás, Mooca, Barra Funda, Ipiranga, Cambuci, Belenzinho, né? Eram regiões, né, operárias, né, que congregam justamente onde estavam localizados aí como é citado na época, aí eram verdadeiras fortalezas de resistência dos grevistas. Enfim, né? Foi uma greve de tal magnitude que em determinado ela durou aí mais de 30 dias, durou cerca de 30 dias, né? Que o governo, em determinado momento, vendo que não conseguiria frear, né, acabar com a greve pela repressão, criou aí um grupo de negociadores aí de pessoas da própria imprensa, jornalistas, para negociar com os grevistas, né? Eu vou aqui rapidamente ler para vocês aqui as reivindicações, né? Para a gente. Deixa eu ver aqui. Veja aqui, ó. As reivindicações do Comitê de Defesa Proletária. Ah, só para um detalhe que eu achei interessante, nesse Comitê de Defesa Proletária, ele era dirigido por cerca de 7 militantes, né? Apenas um deles, né, era social-democrata, ou seja, comunista, né? Todos os demais eram anarco-sindicalistas. A gente sempre tem que dar uma certa dimensão da importância, né, da preponderância do anarco-sindicalismo dentro do movimento. Mas, voltando aqui às reivindicações, que sejam postas em liberdade todas as pessoas detidas por motivo da greve. 2. Que seja respeitado de modo absoluto o direito de associação para os trabalhadores. Que nenhum operário seja dispensado por haver participado ativa e ostensivamente no movimento grevista. Que seja abolida de fato a exploração do trabalho de menores de 14 anos nas fábricas, oficinas, etc. 5. Que os trabalhadores com menos de 18 anos não sejam ocupados em trabalhos noturnos. 6. Que seja abolido o trabalho noturno das mulheres. 7. Aumento de 35% nos salários inferiores a 5 mil réis e de 25% para os mais elevados. 8. Que o pagamento do salário seja efetuado pontualmente cada 15 dias e o mais tardar 5 dias após o vencimento. 9. Que seja garantido aos operários trabalho permanente. 10. Jornada de trabalho de 8 horas e semana inglesa, né? O excedente da jornada diária, você poder compensar, vamos ver, o sábado, você poder dividir os horários do sábado no meio da semana para garantir o final de semana remunerado. E 11, aumento de 50% em todo o trabalho extraordinário, né? Quer dizer, além seria a hora extra, vamos dizer assim, né? Uma característica dessas reivindicações é que se pode ver o seguinte, são todas aí de cunho economicista. Talvez a mais política que tem aqui é o direito à organização dos sindicatos. Mas as reivindicações são baseadas justamente em reivindicações de tipo econômicas, né? Então esse movimento ele vai ser forte, ele vai ter uma vitória, obviamente que uma vitória parcial, né? Porque o nível de organização da época não dava para, diante da própria situação do Brasil e tudo mais, né? Não deu, mas teve um reajuste aí salarial de 20%. Foi feito aí uma assembleia que decidiu pelo fim da greve. Isso não impediu que ela continuasse aí nas pequenas empresas, principalmente, né, que não respeitaram o acordo e tudo mais, né? Então, no mais, né? Então, as vitórias foram parciais. A jornada de 8 horas, por exemplo, obviamente não foi alcançado. Isso aí vai ser obra de outro período aí do movimento operário brasileiro, né?
o problema da estabilidade do emprego também muito menos, enfim. Foi uma vitória parcial, mas muito importante, porque mostrou pela primeira vez o poder de fogo da classe operária organizada, né? A luta e a derrota da repressão patronal. E, fundamentalmente, eu acho que isso aqui, depois nós vamos discutir nas próximas edições aí do programa, ele vai abrir um movimento muito importante. Então, em 1918, por exemplo, só adiantando um pouco, os anarquistas no Rio de Janeiro, inspirados na Revolução Russa, vão organizar a tomada do poder. Rio de Janeiro era a capital federal nesse período. Obviamente que isso aí não foi à frente, foi derrotado, o movimento foi traído, mas mostra, isso aí é uma repercussão desse período histórico da classe operária brasileira. E uma outra e fundamental, né, daí nós vamos ter a própria influência da Revolução Russa, é que esse movimento anarco-sindicalista vai evoluir, né, os seus principais dirigentes, ou pelo menos uma parcela desses dirigentes, vão evoluir aí para as posições comunistas e vão estar à frente da fundação do Partido Comunista Brasileiro aí em 1922. Mas isso é motivo para uma outra conversa, que hoje extrapolou um pouquinho o tempo. Obrigado, Lilian, obrigado, Tiago, e até a próxima semana. É isso aí, Renan. Obrigado, né? Um tema muito interessante, né? Mas mais interessante é a gente fazer a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. A gente tem diversos temas, né? Vai falar sobre a questão da Fafem, né? O que a Fafem tem a ver com a falta de oxigênio. A gente vai falar sobre a privatização, sobre a questão do trabalho feminino e outras coisas, né? Rebaixamento de salário, né? A gente está vivendo a volta lá da época que não tinha sindicato, né? Mas nós temos. Então, é preciso reabrir as portas e sair às ruas. Então, agora eu vou para o bloco 2, que é o bloco de notícias. Vou passar para o companheiro Tiago Pires, que vai falar sobre a questão da privatização, né? Já fizeram um cronograma, né? O golpista Bolsonaro e o seu ministro Paulo Guedes já fizeram um cronograma das privatizações desse ano, né? Quais são essas privatizações, Tiago? Então, Lilian, no dia de ontem, né, na terça-feira, dia 16 de março, né, o Conselho de Programa e Parceria de Investimento, né, que deveria se chamar Conselho de Entrega do Patrimônio Nacional, se reuniu aí, né, com a participação do ministro da Destruição Econômica, o Paulo Guedes, e o presidente golpista, aí, o Bolsonaro, né, para colocar em prática aí o Programa Nacional de Desestatização, né, que incluiria a Eletrobras, o Correios e a EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação. A Eletrobras tramita aí um projeto de lei no Congresso, né, desde 2018, mas no mês passado foi entregue uma MP para o Congresso e para o Senado, né? Essa MP ela ajuda a agilizar, né, o processo de entrega da Eletrobras, né? Os estudos aí pelo BNDES, assim que aprovada a MP, eles se iniciam imediatamente. Então, o Rodrigo Pacheco, né, do presidente do Senado, e o Arthur Lira do Congresso Nacional, já se comprometeram aí levar adiante a privatização, né, da Eletrobras, e a MP deve ser aprovada até julho desse ano e a privatização finalizada até fevereiro de 2022. Né, segundo o governo aí, né, o motivo da privatização seria que a Eletrobras perdeu capacidade de investimento, né? É só parar de entregar dinheiro aí para os grandes capitalistas que sobra bastante dinheiro aí para a Eletrobras. O Correios passa pelo mesmo processo, né? Foi entregue no dia seguinte, né, da entrega da MP da Eletrobras, foi entregue a MP dos Correios.
né? E os Correios, o governo decidiu a venda total, ou seja, passa a ser totalmente privado o Correios, né? Depende aí da aprovação de um projeto de lei que está tramitando aí e que os golpistas aí se comprometeram em aprovar. O BNDES também iniciou aí os estudos para a entrega da EBC, né, que no ano passado, segundo o governo, teria recebido em torno de 389 milhões, né, da contribuição para fomento da radiodifusão pública, né, e 80 milhões do Tesouro. Né? Então, o governo entende que entregando a EBC, ele economiza aí 400 milhões. Como eu disse, né, é só deixar de repassar dinheiro para banqueiro, isenção para latifundiário, isenção fiscal para um monte de capitalista que sobra dinheiro para administrar as empresas públicas. Além disso, eles divulgaram aí 14 leilões, né, que inclui estradas, portos, aeroportos, ferrovias e também aí o óleo e gás. Em abril está previsto 22 leilões de aeroportos regionais. A ferrovia de integração leste-oeste na Bahia, a BR-153, que fica no Goiás e Tocantins, né, o trecho Goiás e Tocantins, e também 14 terminais portuários em Itaqui, no Maranhão, e um em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Bom, como a gente sabe, Lilian, além de todo esse patrimônio agora que vai ser entregue imediatamente, né, há outras empresas aí que estão na mira da privatização desse governo neoliberal, que é a Caixa Econômica, que é o Banco do Brasil, né, a Petrobras ela está sendo esquartejada, né, então é preciso aí um amplo movimento, né, que envolva todos os trabalhadores das empresas estatais, que envolva toda a população para sair na rua e derrotar o golpe de Estado, que é a única maneira aí de salvar o patrimônio público. É isso aí, Tiago, né? E também vale lembrar, né, que são empresas lucrativas, né? O Correio é uma empresa extremamente lucrativa, né? E a gente sabe que se abrir a questão postal para iniciativa privada, né, vai haver um aumento muito grande, né, na questão das encomendas. E a gente sabe, né, além do aumento, os trabalhadores vão ganhar menos e a população vai ter que pagar mais pelas postagens, né? E o serviço vai ficar muito ruim, né? A gente sabe o que significa a privatização. Então, é preciso colocar o bloco na rua, né, contra todo esse desmonte, né, das empresas públicas. Então, vamos lá. Continuando, antes de passar, né, para as notícias, vou dar uma boa noite aqui, né, para os companheiros. Mandou aqui Daniel Santana, boa noite. Ele fez 2 perguntas aqui para o Renan. Eu vou passar para ele, companheiro. Vou passar para o Renan as perguntas que você fez aqui. Aí na próxima ele responde para você. Boa noite, então, para ele, Daniel Santana, Pedro Gamés, Rogério Silva, boa noite. Tovarish Carneiro, boa noite. José Zelma, boa noite. Eustáquio, boa noite. Luiz Gonzaga também, boa noite. Professor Roberto Carlos de Souza, boa noite. Bárbara Richard, boa noite. A companheira lá de São José do Rio Preto, boa noite. Então, boa noite, o Zelma, né, também professor da Rede Estadual de São Paulo, né? Boa noite a todos. Quem ainda não curtiu, curta, compartilhe, né? Dê o seu joinha. Quem não é membro, torne-se membro. E mesmo que você for membro, mande sua contribuição, mande seu superchat, seu super stick, né? E ajude a gente a manter essa televisão 24 horas no ar, né? Uma televisão a serviço dos trabalhadores, né? A única TV que denuncia o que está acontecendo realmente, né? Não esse merchandise aí de vacina e essas coisas, e o povo vai no postinho, né? A gente sabe que o povo vai no postinho e não tem a vacina, né? Fala lá na TV, tem vacina para maiores de 77 anos. Aí a pessoa vai lá e não tem, né? Então,
Se você tiver alguma denúncia desse tipo, mande para a gente, né, que a gente mostra aqui no nosso programa. É isso aí. Então, agora eu vou falar de um tema sobre o trabalho feminino, né? É o trabalho não remunerado, né? Seria o trabalho doméstico. Né? E esse trabalho é feito, né, pelas mulheres, né? A maioria das mulheres e das meninas. E foi feito um estudo que mostra que isso aumentou com a pandemia, porque as pessoas ficam mais em casa, né? Então o trabalho doméstico aumentou, né? As mulheres, né? E mesmo mulheres que trabalham fora, elas trabalham muito mais, né? Na questão das tarefas de cozinhar, de limpeza, muito mais, né? Muito mais horas do que os homens, né? As mulheres, em média, elas trabalham cerca, as que trabalham fora, mais ou menos 8 horas por dia, né? Do trabalho doméstico, e as mulheres que não trabalham fora, média de 21, de algumas horas, né? Por 21 horas semanais, né? Então, durante a semana, elas trabalham e muito, né? As mulheres e as meninas, né? Porque as filhas mais novas também começam a trabalhar. Então, isso aumentou, né? Bastante com a pandemia, né? Que eles chamam de como se fosse um trabalho invisível, né? Porque é um trabalho que não é remunerado. Né? Então, essa é a situação, né? A mulher acaba perdendo mais o emprego, né, fora de casa, e o ônus do trabalho doméstico, né? De lavar, passar, cozinhar, fica, né, a serviço dela. Segundo o IBGE, né, existe cerca de 77 milhões de pessoas que dependem desses cuidados das mulheres, né? Porque as mulheres não só limpam, elas cuidam de outros idosos e de outras crianças. Então, um estudo bem importante, né? Isso mostra, né, que é preciso mudar, né, essa sociedade, porque eles ficam passando na televisão, home office, todo mundo em casa, como se fosse um negócio bonito, né? Mas ninguém vai lá, né, na casa dos trabalhadores e ver a situação, né, principalmente das mulheres. Então, esse é um estudo, né, tá lá no site da CUT, quem quiser mais informações, é só estar lá pesquisando. É isso aí. Então, para dar continuidade ao nosso programa, né, vou passar para o companheiro Tiago, né, que vai falar sobre a questão dos frios, né, um setor que sofre muito, né, tanto com a infecção, né, pelo Covid-19, eles pararam de noticiar, mas a gente sabe que a situação é complicada e ainda eles querem, existem alguns direitos ainda e parece que eles estão querendo tirar esses direitos, né, Tiago? É isso, Lília. Na semana passada, né, nós noticiamos aqui, trouxemos uma triste notícia, né? Um companheiro aí, operário, né, que foi morto aí enquanto realizava sua atividade profissional, né? Ele fazia manutenção no equipamento de resfriamento, né, de frangos, né? E foi morto aí, asfixiado entre uma hélice e a parede, né? No qual ele teria escorregado e ficou preso aí entre a hélice e a parede. Nós também relembramos, né, a morte de um companheiro, né, um operário, que caiu aí, né, numa dessas hélices e foi morto aí, triturado ainda vivo. Né? Essas notícias aí foram dadas semana passada. E nessa semana, né, nós vamos noticiar aí o desejo, né, dos capitalistas aí em acabarem com a norma regulamentadora 36, né, que é um marco aí que estabelece aí protocolos de segurança e saúde, né, requisitos mínimos aí para a segurança dos trabalhadores, né, que os capitalistas querem simplesmente extinguir.
né, o Bolsonaro abre uma consulta pública, né, em meio à pandemia, né, essa consulta se iniciou no dia 30 de dezembro e tem prazo aí para ser concluído em 2021. Né, entre as empresas aí que fazem parte, né, da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, e a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, se manifestaram a JBS, a Minerva e a BR Foods, aí, que são as 3 maiores empresas aí do setor do setor aí de frigoríficos e tudo mais. Né? Essas empresas aí, elas alegam que a NR36, né, a norma regulamentadora, ela tem um excesso burocrático, ela causa insegurança jurídica e um aumento dos custos das operações, né? Ou seja, o que eles estão dizendo é que o lucro tem que vir acima da vida, né? O lucro tem que vir antes da saúde do trabalhador, das condições de vida e tudo mais. Né? Então, esse setor aí é o setor recordista, né, no contágio de coronavírus durante a pandemia, né? Só perde aí para os profissionais da saúde por uma questão lógica, né? São mais de 2.800 trabalhadores aí que foram afastados por Covid, né, no terceiro semestre de 2020, né? Então, assim, é preciso que os trabalhadores aí, junto aos sindicatos, né, se mobilizem contra, né, esses criminosos, né, esses assassinos que querem acabar aí com o direito do trabalhador ficar 20, de ter a pausa, né, que é como se fosse o trabalho que acontece com os caixas nos bancos. Né, você tem 20 minutos aí para pausa, cada 1h30 trabalhada, né, por conta dos movimentos repetitivos, tem a questão de inalação de amônia, né, uma série de riscos aí. Então, eles querem extinguir toda essa regulamentação, né, essas normas aí, para aumentar seus lucros às custas da vida dos trabalhadores. Então, é preciso aí que os trabalhadores enfrentem esses capitalistas, né, tomem a direção dessas fábricas, né, e isso só pode acontecer aí com a mobilização, com a organização dos trabalhadores. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago, né? Então já não é respeitada as normas, mas eles querem tirar totalmente, né? Porque às vezes os trabalhadores, né, entram na justiça, os sindicatos, né, ficam em cima, então eles querem acabar com qualquer tipo, né, de segurança. É isso aí. Então, vamos dar continuidade aqui. Agora a gente vai falar sobre a questão dos rebaixamentos dos salários, né? Em meio a toda essa situação, né? A gente vê o aumento, né? Da gasolina, do arroz, do óleo, né? Os números são assim. A gasolina tem lugar no país que está a R$ 8, né? O óleo subiu, o óleo subiu quase 90%, o arroz quase 70%, a batata quase 50%, o leite, né, mais de 20%. Então, todos, né, segundo o IBGE, né, todos esses alimentos subiram, né, subiram 3 vezes mais que a inflação, né, a maioria. No mesmo período, a inflação foi de 5% e o custo da comida aumentou 20%, né? Então, quase, né, 4 vezes. Foi a maior alta em 18 anos, né? Então, frente ao caos, né, da doença, né, do desemprego, né? Agora, a questão do aumento né, dos elementos da cesta básica, né, como o arroz, o feijão, a carne, né, os produtos, né, a salada, isso tudo teve um aumento, né, no último ano, né, de quase 20%, né. A inflação, como eu disse, foi em média, né, em torno de 5,2%. Os reajustes, né,
os reajustes não tiveram, né? Os salários não tiveram reajuste, né? Então, houve ao contrário, né? Houve um rebaixamento dos salários devido a várias leis, né, que foram regulamentadas durante a pandemia, né? A desculpa era que seria para manter os empregos, mas a gente sabe, né, que muitos perderam seus empregos e ainda os que ficaram com salários rebaixados. Então, por isso é preciso, né, como a gente viu lá no quadro do companheiro Renan, né, é preciso organizar, né, uma grande greve, né, a gente precisa olhar para a história e ver o que deve ser feito, né, é preciso organizar uma grande greve, porque quem está pagando, né, pela desgraça é o povo brasileiro, né? O povo brasileiro está sendo vítima de toda essa situação, né? Como que um óleo, né, aumenta mais de 90%. Então, por isso, né, e isso de acordo com dados oficiais, né, IBGE, preços, né, ao consumidor, então, são coisas do próprio governo. Então, essa é a situação. Antes de passar, né, para o companheiro Tiago, que vai falar um pouco sobre a questão, né, do Banco do Brasil, né, com a situação que também é um banco que está sofrendo um duro ataque, né, também para que seja totalmente privatizado. Eu vou dar uma boa noite aqui para o pessoal que entrou depois. Acho que eles estão mais... Rude, Rigi, Doni, boa noite. E o pessoal está aqui debatendo a questão... questões aqui que a gente está falando aqui, né? A gasolina chegou a 8,10, né? Mostrou, então, o aumento da gasolina, né? Que gera também todos esses aumentos. É isso aí. Então, vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar sobre a questão, né, como eu já disse, do Banco do Brasil. E logo mais, né, teremos o companheiro Antônio Carlos, que vai fazer uma análise, né, sobre a situação, né, sobre a situação da pandemia e qual a perspectiva, né? O que nós devemos fazer diante de toda essa situação, né, de privatização dos Correios e de outras empresas estatais. Vai lá, Tiago. Então, Lilian, na última sexta-feira, né, dia 12, a organização aí dos trabalhadores do Banco do Brasil, né, tanto os da ativa quanto os aposentados, lançaram uma campanha aí contra o desmonte do Banco do Brasil. Né, os trabalhadores aí do Banco do Brasil, né, eles vêm demonstrando aí disposição para a luta, né? Eles já pararam aí a sede central em Brasília, né, onde eles foram reprimidos duramente, né, tiveram mais um outro dia de paralisação, né, o Banco do Brasil ele vem sofrendo um processo de destruição, né, que eles estão chamando de reestruturação, que seria aí a extinção de uma série de áreas meios que a gente chama, né, que não são áreas de atendimento, mas áreas de gestão aí de produto e tudo mais. Essas pessoas aí que trabalham nesses setores estão sendo obrigadas a se deslocarem aí, chegando até 150 quilômetros, né, de deslocamento, né, para trabalhar em outra unidade, o que interfere totalmente na vida dessas pessoas, né? Estão tendo um rebaixamento de salário, o plano de saúde aí já está sofrendo uma série de ataques, né? O fundo de pensão também, a Previ, né? A CACI, que é o plano de saúde, a Previ, que é o plano de previdência, estão sendo todos atacados aí para poder enxugar os gastos, né, e entregar aí para os grandes capitalistas esse grande patrimônio nacional. Então aí os trabalhadores lançam essa campanha, né, preciso levar adiante aí uma luta verdadeira, né, paralisar as agências, né, fazer uma grande greve. É o que a Caixa Econômica Federal também deveria fazer, que enfrenta os mesmos problemas, né?
Nesse sentido, aí, os trabalhadores do Banco do Brasil estão mais adiante aí do que os trabalhadores da Caixa, que ainda não se organizaram contra esse desmonte. Né? Preciso ir nas ruas aí, pedir a queda desse governo golpista e lutar aí contra a privatização, né, desses grandes patrimônios aí do povo brasileiro. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago, né? Então, mais uma empresa sendo atacada. Eu vou falar sobre a greve, né, dos rodoviários, né? Em Uberlândia, eles estão a greve, né? Hoje é o 7º dia e eles estão em greve, né? Desde o dia 11. Amanhã vai ter uma audiência. E o motivo da greve é porque eles estão recebendo, né, os salários de forma parcelada, né? Eles não estão recebendo o salário de forma integral. Então, um absurdo, né? Um duro ataque aos trabalhadores, né? Trabalhadores que estão expostos, né? Os motoristas de ônibus ficaram o tempo todo, né? Não tiveram a chance do fique em casa e agora, né? Diante dessa situação, tem os seus salários parcelados, né? Aí você vai ligar lá para o cara da conta de luz e vai falar assim, posso pagar parcelado? Aí vai falar, não, né? Então, essa é a situação, a gente debocha, mas é um absurdo, né, o trabalhador receber de forma parcelada. Então, amanhã vai ter uma audiência, eles estão mantendo a greve, a justiça, de uma forma absurda, né, na segunda-feira, disse que eles tinham que manter 60% da frota, né, um absurdo, né, greve é greve, e que tem que ser pago, né, o salário de forma, já são salários de fome, e ainda a pessoa, né, tem que receber ainda de forma parcelada. Né? Então, todo o apoio à greve dos rodoviários, né? E é preciso radicalizar mesmo. A gente vê que só serão ouvidos, né? Fazendo uma greve mesmo. É isso aí. Então, logo mais, né? O companheiro Antônio Carlos vai estar aqui falando, né? Sobre essas questões e outras. Vou passar agora para o companheiro Tiago, que vai falar, né? Tem um jeito, né, Tiago? A gente já até mostrou no nosso programa aqui, tem um jeito, né, de não faltar oxigênio, né, nos estados. Qual que é o jeito, Tiago? Jeito bem simples, né? Com certeza, Lina. É o seguinte, eu vou recordar aqui uma situação. No dia 23 de fevereiro, a gente tinha 12 estados do país acima de 75% aí de ocupação de leitos ocupados. 10 dias depois, em março, né, aproximadamente 10 dias aí, no dia 3 de março, o relatório da Fiocruz aí já apontava que a gente tinha 19 estados. Hoje aí todos os estados estão acima de 80%, né, com alguns aí, como Santa Catarina, com mais de 100% aí de ocupação dos leitos. Né? Isso aí gera uma falência generalizada aí do sistema de saúde, né? E como resultado dessa crise, né, sanitária, também começa a faltar oxigênio. Né? Nós trouxemos um companheiro semanas atrás aí, um companheiro da Petrobras que denunciou a destruição da Fafem, né, que é uma fábrica de fertilizantes da Petrobras, né, que foi destruída lá no Paraná, né, e ela tinha capacidade de produzir 360 mil metros cúbicos de oxigênio por dia. Para você ter ideia, Lilian, o primeiro estado que necessitou, né, começou na Amazônia, aí a questão da falta de oxigênio, depois no Pará, e agora todos os estados aí estão com falta de oxigênio. Enquanto a Fafem poderia produzir 360 mil metros cúbicos de oxigênio por dia, a Amazônia necessitava somente
70 mil metros. Né? Então, o impacto aí da destruição, né, da privatização aí, das empresas públicas aí. Né? Num outro sentido, a Venezuela, que socorreu a Amazônia e o Pará, ela conseguiu socorrer justamente porque ela reativou uma empresa estatal, né, uma automobilística, uma siderúrgica, perdão, que estava abandonada, eles reativaram e com isso conseguiram socorrer a Amazônia. Enquanto isso, né, nós aqui teríamos a solução dentro do nosso país, né, e não temos essa possibilidade. Então é preciso aí colocar a Petrobras, né, reativar a Fafem e colocar a Petrobras sobre a direção dos trabalhadores. É isso, Lilian. Acho que está mudo. É isso aí, né? É preciso reabrir a Fafem, né? É preciso organizar um ato, né, pela reabertura, né, da Fafem, para salvar, né, o povo dessa situação dramática, né, e anunciada, né? Já era uma situação, por isso que é uma coisa genocida, né? Já era anunciado isso, né, quando aconteceu lá no Amazonas. É isso aí. Então, agora, né, a gente volta, né, das últimas notícias, mas eu vou passar para o companheiro Antônio Carlos, que vai fazer a nossa análise sindical e vai falar desses assuntos da Fafem e outros, né, que a gente já tratou aqui no programa. Boa noite, companheiro. Alô, boa noite, Lilian. Boa noite, companheiro Tiago, e a todos os amigos internautas que acompanham a nossa análise sindical aqui na Causa Operária TV. Bom, o nosso programa hoje teve recheado aí de denúncias, né, sobre a situação de colapso que nesse momento vive o país. Bom, o Brasil hoje bateu recorde de casos em um único dia, mais de 90 mil casos, né, uma situação e que são, obviamente, esses mais de 90 mil casos, não é a totalidade dos casos, infelizmente, mas é o total de casos que são testados e contabilizados pelas diversas secretarias estaduais de saúde pelo país afora. Quer dizer, se houvesse mais capacidade de testagem, provavelmente o número de casos seria ainda maior. Né? De novo, nós estamos tendo aí mais de 2.000, perto de 2.800 mortos por dia, né? Uma situação que vai levar o país rapidamente, em números oficiais, a mais de 400 mil mortos. A previsão é que isso aconteça aí na primeira quinzena de abril. Bom, e no meio dessa situação, como o programa aqui destacou, né, o país é alvo de uma política de rapina, de destruição, né, como foi tratado aí na questão, não só na questão da Fafem, né, onde o governo fechou uma fábrica que hoje poderia estar produzindo oxigênio para salvar as vidas, né, como no caso da criminosa Operação Lava Jato, denunciada pela CUT por provocar uma perda de investimentos de mais de 172 bilhões, né, isso somente até 2017, né, em coisa de 4 anos. E também a perda de mais de 4 milhões de empregos. Bom, se a gente acrescenta aí também o fato de que o governo está anunciando nesse momento, no meio de todo esse genocídio, de toda essa situação de dificuldade, ontem foi anunciado pelo governo a entrega, a inclusão nos processos de desestatização, ou seja, de privatização de empresas fundamentais para o país, estratégicas, como é o caso dos Correios, da Eletrobras e da EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação. Né? Empresas importantes, a dos Correios, a maior empresa em número de trabalhadores do Brasil, a Eletrobras, uma empresa fundamental na área de energia, depois de que a maioria das empresas, das companhias hidrelétricas já foram, do setor de energia, foram privatizadas,
já na famigerada era FHC. Bom, o governo ele segue, então, em meio a tudo isso, uma política de devastação, de destruição do país. Hoje também o governo anunciou uma alta de mais de 75% na taxa Selic, né, na taxa de juros. 75%. Né, mais de 75%, passando de 2 para 2,75 pontos percentuais. Bom, no meio de toda essa situação, a gente vê aí aumentar a revolta, também as denúncias, como essas denúncias importantes apresentadas pela Central Única dos Trabalhadores, né? E o descontentamento popular, a situação de sofrimento, o colapso, mas nós queremos destacar que é preciso passar a uma nova etapa. Não basta a denúncia, é preciso, é importante, é fundamental fazer a denúncia, mas cada vez fica mais claro a cada dia para o povo brasileiro que nós estamos diante de um genocídio, que nós estamos diante de uma operação criminosa, não só da parte do governo Bolsonaro, mas de todos os governos genocidas que encenam medidas, mas não adotam medidas efetivas para combater a situação. Não há testes em massa, não há vacinação, a vacinação é uma encenação, menos de 5% da população brasileira foi vacinada com a primeira dose, né? Então, obviamente que, bom, agora o governo recentemente acabou de aprovar uma encenação, uma farsa de auxílio emergencial, que vai dar aí R$ 250 em média, vai ter gente recebendo menos do que isso, né, para enfrentar essa crise, quando todo mundo sabe que R$ 175, que é o valor mínimo, dá para comprar um botijão de gás, 2 pacotes de arroz e um pouquinho de arroz, de feijão e de óleo, e acabou. Né? Não dá para pagar a conta de luz, não dá para pagar a conta de água. É uma situação absurda. Isso vem fazendo crescer a revolta. Né? Muita gente que poderia estar se mobilizando diretamente contra o governo Bolsonaro é enganado pela direita, né? Que procura apresentar, procura mentir para a população como se o Bolsonaro não tivesse nada a ver com isso, né? Sendo que ele é um dos principais responsáveis, junto com seus associados, o Bolsodória, né? O Zema, que fez campanha em Minas Gerais junto com o Bolsonaro, o Witzel e o Cláudio Castro, que foram eleitos com o Bolsonaro no Rio de Janeiro, o Ratinho Júnior, eleito na mesma fraude que o Bolsonaro no Paraná, e por aí vai pelo país afora. Bom, diante dessa situação, é necessária uma mobilização. Essa situação não pode ser derrotada, e nunca foi, nem aqui, nem em lugar do mundo, sem uma mobilização dos trabalhadores e das suas organizações mais poderosas, como é o caso da CUT, dos sindicatos, dos partidos da esquerda. Nesse sentido, eu queria destacar uma coisa importante. No próximo sábado, nós do coletivo sindical, da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, vamos realizar uma importante reunião, você está convidado, às 18h30, depois da aula da Escola Marxista, onde nós vamos discutir a convocação de uma conferência sindical nacional. Nessa conferência vai debater justamente a necessidade de uma mobilização nos locais de trabalho, na base das categorias, inclusive para pressionar no sentido de superar a paralisia da burocracia sindical. Burocracia sindical que fechou os sindicatos, né? Há quase um ano os sindicatos, em sua maioria, estão fechados e as direções sindicais estão contaminadas pela política da esquerda burguesa e pequeno-burguesa, que concilia e não quer lutar contra o governo Bolsonaro e contra os governos da direita. Uma outra arma importante, hoje o presidente Lula declarou que se ele for convidado, ele aceita ser candidato a presidente da República. Façamos o convite, que os sindicatos, as organizações dos trabalhadores, a CUT, realizem atividades junto com os partidos da esquerda e convoquem o presidente Lula, né, a anunciar imediatamente a sua candidatura, para que isso levante em todo o país uma mobilização da classe trabalhadora pelas reivindicações imediatas e pela mudança que o país precisa, né, para colocar para fora os inimigos do povo, Bolsonaro e toda a direita, e para colocar em seu lugar, né, um governo dos trabalhadores da cidade do campo com Lula presidente. Um abraço e até o próximo programa para todos vocês. Obrigado, companheiro. Logo mais, né?
o companheiro Antônio Carlos, resumo do dia, né? Então, logo aqui na sequência, né, vamos todos assistir o resumo do dia, né, que ele vai tratar desse assunto, né, que o Lula se colocou à disposição, e muito mais assuntos, né? Então, vamos dar continuidade aqui, né? Tem um pouquinho mais de programa. Deixa eu ver aqui, vou mandar boa noite aqui para o pessoal. Estão aqui debatendo bastante aqui. Que perguntaram aqui, 8 e pouco, a gasolina está lá na Bahia, o companheiro da Bahia disse. Aqui também está em cerca de 5,50, R$ 6 aqui no interior, né? Então, um absurdo, né? O preço da gasolina e o preço, né, de todos os outros, né, do arroz, e aí dão essa vergonha, né, essa esmola de R$ 250. Então, eu vou falar um pouco aqui, né, sobre a questão da mobilização dos motoristas de aplicativo, né, que tem tudo a ver com a questão do preço da gasolina. Porque o que eles estavam articulando na mobilização, o que acontece? Eles estão há muito tempo, né? Em média, o aplicativo paga cerca de R$ 1,18, né? Por quilômetro rodado, né? Então, é um absurdo, há uma defasagem muito grande, né? Os motoristas de aplicativo não estão conseguindo lucrar, porque houve um aumento, né? Há pouco tempo, a gasolina estava R$ 3,99, R$ 4, agora está, né, quase R$ 6, e os aplicativos, né, continuam ficando com a maior fatia, né? Então, e vale lembrar, né, que países da Europa, muitos motoristas de aplicativo e outros, né, do iFood e outras coisas, eles conquistaram férias, né, 13º. Então, é preciso se mobilizar, né, é preciso criar um sindicato, né, para essa categoria, né, é preciso que a CUT crie um sindicato para que eles tenham, né, uma parcela maior, né, dos seus lucros, né, porque o aplicativo fica com a maior parcela, então isso é um absurdo. Então não está dando nem para trabalhar por causa do aumento da gasolina. A gente está meio apertado, mas eu vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar um pouco, né, do estudo, né, da CUT sobre o impacto da Lava Jato, né, na vida das pessoas. Vai lá, Tiago. Bom, conforme o companheiro Antônio Carlos disse, né, nós vamos tratar aqui da questão da Petrobras aí, né. O presidente da Central Única dos Trabalhadores, né, o Sérgio Nobre, ele fez uma avaliação aí durante a apresentação oficial dos estudos aí encomendado pela CUT, do DIEESE, né, que mostra, né, os impactos negativos da operação na economia brasileira. Então ele avaliou assim o estrago econômico provocado pela Lava Jato, né, comandada aí pelo ex-juiz Sérgio Moro, né, como intencional e que teve o objetivo de possibilitar a implementação de um projeto que beneficia interesses estrangeiros sobre o petróleo brasileiro. Né, esse estudo, que foi intitulado Implicações Econômicas Intersetoriais da Lava Jato, demonstra aí que o Brasil perdeu 172 bilhões de reais em investimento no período de 2014 a 2017. Né? Se a gente analisar aí esses dados, a gente vai ver que boa parte da crise que a gente enfrenta é em decorrência disso. Né? A Lava Jato ela teve um custo de 4,5 milhões aí de empregos, né? E de 3,6% do PIB nacional. Né? Exatamente aí o incremento do desemprego, né? E também da retração aí do PIB.
né, ela deixou de arrecadar, o Brasil deixou de arrecadar mais de 67 bilhões em contribuições, né, além aí de ter reduzido, né, a massa salarial em quase 86 bilhões aí de reais. Né, essa operação, ela não só afetou diretamente a Petrobras, né, o setor de petróleo, gás, né, mas também aí construção civil, né, outros segmentos aí que são atingidos indiretamente, né, o país como um todo, né, Lilian? E essa operação, ela também teve um impacto político, né, no desenvolvimento dos setores econômicos do país. Então, assim, como fica claro aí, né, até o segmento da operação golpista, né, colocando aí o Castelo Branco na presidência da Petrobras, que manipulou aí, fez manobras contábeis aí para diminuir o lucro da Petrobras, que gerou aí uma grande perda no valor da Petrobras, demonstra que é uma operação criminosa, né, e que é preciso aí que sair às ruas, né, contra o golpe de Estado, né, que destruiu a nossa economia, que pilhou as nossas empresas e que gerou aí grandes prejuízos para toda a classe trabalhadora. É isso, Lilian. É isso aí, né? Então a gente vê, né, o que os golpistas, né, derrubaram a Dilma, depois tiraram o Lula das eleições, né? A Operação Lava Jato, tudo foi para vender o país, né? E massacrar, né, o povo trabalhador e o povo pobre. Então é preciso colocar o bloco na rua, né? Como o companheiro Antônio Carlos falou. Vamos chamar uma plenária nacional. É preciso, né, debater a situação, né, porque essa política de ficar em casa não está servindo para nada, né? Tem gente que está 1 ano, né? Esses dirigentes estão 1 ano em casa e o povo morrendo, né? Da doença, da fome, do desemprego, de toda a situação. Queria agradecer aqui a todos, dar um recado aqui, a companheira Maria Ângela Abduche, né, boa noite, falou aqui que daqui a pouco eles vão ter uma reunião do Comitê de Luta contra o Golpe de Butantã, né? Então, crie seu comitê também na sua cidade, né? É preciso a gente se organizar, né? Sair às ruas, denunciar todos esses golpistas. Boa noite a todos aqui, todos que continuaram, Bárbara Richard, Pedro Gamês, todos que ficaram até agora, e os outros que vão assistir também, né? Dê seu joinha, né? E continue com a gente, né? Logo mais, o companheiro Antônio Carlos aqui com o resumo do dia. Vou passar para o companheiro Tiago também para dar boa noite. É isso aí, Lilian. Boa noite a Lilian, boa noite o Gabriel aí da produção, companheiro Toninho, e a todos aí que nos assistiram. Até a próxima semana. Um abraço.